Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme, este é o podcast Irmandade Corintiana, o último podcast do ano, não é, Fábio? Exatamente, o último podcast do ano, mas estamos aí, né? Vamos... Quer dizer, talvez não seja o último, mas a gente estamos conversando. Não, provavelmente o último do ano, mas... Enfim... O último jogo do ano. Foi o último jogo do Corinthians. A última decepção. É um alívio saber que a gente não se decepciona. De certa forma é bom que foi o último, né? Mas vamos terminar de apresentar o pessoal, a gente fala um pouco mais disso. Aqui no meu outro lado direito, Gibson. Mas, cara, ainda bem que esse ano é o último, teoricamente, podcast do ano, mas o último jogo. Ainda bem que acabou, porque esse ano foi uma série de decepções, cara. Tá uma tortura ver esse jogo do Corinthians, cara, ultimamente. Vamos rezar para o que vem ser um pouquinho melhor, né, cara? Pelo menos a gente sabe que a gente não vai pagar mico na Libertadores, né? Só rezando, qual é o time, tem jeito? É isso mesmo? Pelo visto sim, né? E aqui, chegando em cima da hora, o Edson, tudo bem? Velho, desculpa aí, cheguei em cima da hora, tocando a campainha, mas tamo aí. cachaça na cabeça, não, que nem os atacantes do Corinthians. Corinthians. Cena cervejeira, com a cerveja na cabeça, o Corinthians não classificou, mas também é justificável pelo que a campanha do time no ano inteiro. Mas estamos aqui, hoje é sorteio, nós estamos em festa. Último podcast do ano. Sem dúvida. Meus amigos da Irmandade, hoje é Irmandade. Então, Fábio, qual é o seu destaque da partida de hoje? O meu destaque é a minha decepção. Não é a minha decepção com o time em campo, porque na verdade eu já não esperava que fosse classificar. O Corinthians não estava jogando nada, não ia ser nesse jogo que ia começar a jogar e resolver isso de uma hora para outra. Mas a minha decepção com a falta de percepção da diretoria corintiana de decidir não fazer uma homenagem devida à Chapecoense, escolher não utilizar o verde, ficar com essa bobagem de o Corinthians não pode usar verde. Num momento como esse tem que superar todos esses preconceitos, todas essas coisas, e ir lá e bancar e fazer aquilo que de certa forma prometeu fazer, e aí começa a não cumprir as promessas. Espero que seja a única que não cumpra. É a menos importante delas, diga-se a verdade, essa homenagem na camisa hoje. Não, mas eles é simbólico. Isso? Foi divulgado isso, de certa forma. Não, houve um movimento da torcida e tal, mas eu não vi ninguém oficialmente do Corinthians dizer, não, viremos jogar. Mas o cenário estava pronto para quebrar um paradigma que eu acho importante se quebrar e fazer a paz do alvinegro com o alviverde. E Caleu, qual é o seu destaque da partida de hoje? O destaque da partida foi que a torcida do Cruzeiro e do Corinthians respeitaram o minuto de silêncio, que é muito raro. Geralmente ninguém respeita nos estádios, fica todo mundo cantando, torcendo. Dessa vez todo mundo respeitou, foi realmente um minuto de silêncio. Verdade seja que normalmente não que seja um assunto leviano, mas normalmente sei lá, um dirigente, a mãe do dirigente que faleceu e tal, e aí a torcida não tem nenhuma relação com essa pessoa. E é infeliz que não respeite mesmo, mas pelo menos demonstra, né? Se a diretoria não demonstrou, na minha opinião, o devido respeito na camisa, pelo menos a torcida lá fez o silêncio devido. E o seu destaque, Gibson? O meu destaque é uma homenagem que, fora a homenagem principal no uniforme do Corinthians, que vê ele com a Força Chape, contra a Chapecoense, pra divulgar, pra galera dar ali um auxílio financeiro pra Chapecoense, mas teve uma outra homenagem que foi uma homenagem conjunta de todos os times, no qual, no canto de baixo direito aqui da camisa de cada time, veio um trechinho de uma pequena, 2, 3 palavras do hino da Chapecoense. E essa semana foi filmado um vídeo que foi filmado lá na Arena Corinthians, com todas as camisetas dos times da primeira divisão, assim, perfiladas atrás, e na frente a camiseta da Chapecoense. E aí quando você colocava as camisetas uma da outra, assim, ficava esse trecho. Você lia o trecho do... Exatamente. E o seu destaque, Guilherme? Qual que foi o seu destaque? O meu destaque vai pro nosso grande técnico, o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldinho chegou e o Corinthians só se ferrou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não dá pra tirar nada de positivo do que o Oswaldo fez. Fala aí que não deu uma saudade do Carille.
Fala que não deu uma saudade do Cristóvão. O aproveitamento dele é risível, assim. A gente reclamava que o aproveitamento do Cristóvão era 50%. O dele é abaixo 25. disso. O dele é abaixo disso. E esse cara tá mantido até 2017. O que esse cara vai fazendo com o time no ano que vem? Isso é que eu quero ver. Ele que vai chamar as contratações, o time inteiro vai ser montado por ele. O 2017 me parece hoje pior do que 2016. Olha, eu acho que o Mancini vai ter uma tarefa mais fácil na Chapecoense do que o Oswaldo. Que o Oswaldo no Corinthians. Pelo menos vai ter apoio, né? Exatamente. Eu acho que o destaque do meu irmão, na verdade, é o destaque da como o Corinthians perdeu oportunidades. Sim, perdeu a também. oportunidade de montar um time melhor, perdeu a oportunidade de entrar na Libertadores e tá perdendo uma oportunidade de montar um time de verdade pro ano que vem. sim. Mantendo esse cara aí não dá. Exatamente. Perdendo a chance. Os outros times já todos com técnicos novos, contratando e tal, e o Corinthians parado. Aí não Com o dá. Oswaldo ainda. Aí não dá. Atolado na lama do Oswaldo. Mas vamos falar dessa partida. Peraí, e o destaque do Edicinho? Edson, Edicinho, qual que é seu destaque aí de hoje? Edson? O destaque de hoje é o sorteio da camiseta aqui da Irmandade Corintiana. Eu sabia que ele ia falar isso, por isso que eu cantei a bola. Eu falei, o sorteio hoje, eu vim hoje, cara, como a minha loja Outlet Lima, estamos aqui patrocinando o sorteio da Irmandade Corintiana, essa super camiseta. A gente não tá na Libertadores, mas estamos com a camiseta hoje. Então você, corintiano, velho, vai ter a oportunidade de levar essa super... Nem eu tenho essa camiseta. Exatamente. Nem vocês, né? Ninguém da Irmandade ninguém tem a tem. camiseta da Irmandade ainda. Pois é. Cara, você que acompanha o nosso live, que acompanha a gente pelo podcast, vai estar super faturando essa super camiseta linda, oficial do Corinthians. Super faturando aí, Você já tá querendo entrar na diretoria do Corinthians Você aí. tá querendo entrar no Odebrecht, isso sim, cara. E vamos lá, esse jogo de hoje, hein, Caleu, como é que foi? Olha, foi... O começo achei que ia ser uma goleada pro Cruzeiro, porque o Corinthians tá jogando muito mal. Acho que tá jogando Mas muito o raça. Corinthians marcou primeiro, não foi? Porque no jogo, o Corinthians teve uma chance que foi o gol, no primeiro tempo. Só teve essa chance e conseguiu marcar o gol. O Cruzeiro fez 8 chutes no começo do primeiro tempo e o Corinthians tinha feito um que foi o do gol. Então acho que depois do segundo tempo que o... Excelente aproveitamento, é um time decisivo. Não, mas foi feio. Mas o que aconteceu no primeiro tempo foi exatamente isso, cara. Foi, o único foi. lance que o Corinthians fez de perigo foi o lance do gol. Resultou no gol. E como que foi esse gol? Porque eu não vi. Foi escanteio. Foi um escanteiozinho. Quem bateu o escanteio, mas Quem bateu nem mais. o Rodriguinho desviou na primeira cabeça, trave desviou pro meio. e o Guilherme, O Guilherme entrou sozinho. Uma jogada ensaiada de bola parada, hein? Por que o Oswaldo não escalava o Guilherme? Fala a verdade. Enfim, eu também não acho que o Guilherme estivesse fazendo uma grande É. temporada. Eu acho que, na verdade, não tem nenhum jogador do Corinthians que se escala, que fala, não, eu Sim. sou titular indiscutível. Tem algum? Talvez o Rodriguinho nessa reta final. Nessa reta Reta final final. foi o que melhor jogou, né? O que mais... O que No apareceu segundo um pouquinho. turno foi o Exatamente. que mais Mas rendeu. ali da frente, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Ah, Guilherme, sim. Romero, Marlone, tanto faz. É tipo, vamos sortear, né? É claro. Joga a camisa pro alto, quem pegar, joga. Eu só não sei se eles sorteiam quem entra ou quem fica de fora. Exatamente. Porque a impressão que eu tenho é que os caras preferiam todos estar Prefere fora. Prefere tá Todos sentado eles no banco. preferiam estar fora. Mas continue falando aí, o Corinthians fez o gol, o Guilherme fez o gol, mas o Cruzeiro tava jogando mais, é isso? Sim, Tava acontecendo tava no primeiro jogando. tempo? O Cruzeiro, que não dependia desse jogo pra nada, praticamente, ele tava com mais raça do que o Corinthians, que tava Tava com precisando desse vontade, jogo. né? Sim, muito. Mas isso nos últimos jogos tem acontecido. Quando eles têm essa menor vontade, não divide bola. É. Quando o cara não tá com a bola, ele não corre pra ficar desmarcado, pra oferecer alternativa, fica parado ali esperando acontecer alguma coisa. É, você falou, né, que nos últimos 5 jogos Sim, do Corinthians sim. foram 2 Duas derrotas, derrotas, 2 um empate empates em casa, em né? casa e uma vitória. E uma vitória. Ou seja, o E aproveitamento sendo de que na 5 vitória o pontos- Corinthians não jogou nada. Não, né? exatamente. Mas foi um aproveitamento de 5 pontos em 15, ou seja, 33%, é aproveitamento de rebaixado, cara. Não, se tivesse feito uma coisa um pouquinho melhor, Assim, Se então, se tivesse classificaria. com o Cristóvão Buarque, a gente tava... Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. Cristóvão Borges, a gente tava lá em Goiás. Cristóvão Colombo. O Carille também tava ali com 50% de aproveitamento, qualquer um dos dois era melhor que o Oswaldo. Mas só, voltando aqui no comentário que ele fez, tipo, até o momento que o Corinthians fez o primeiro gol, que foi ali em torno dos 10... 7 minutos, 7? Acho que foi 10, 7 10 minutos, antes dos 10 minutos. Então, mas antes desse lance do jogo do gol do Corinthians, né? O Cruzeiro tinha feito umas 3, 4 chances muito boas de gol, assim. Alguma não vingou, blá, 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 né? Aí o Corinthians fez o gol. Fala, pô, vai acordar. Que nada, Agora fez mais vai. nada no primeiro tempo, mais nada. O resto foi mais
4, 5 jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro sentiu um pouquinho, ali nos primeiros 5, 10 minutos, mas depois já voltou pra cima. E demorou pra sair o empate? O Cruzeiro meteu bola na trave, no travessão do Corinthians. O Sobis, Sim. Rafael Sobis. E o Rafael Sobis teve uma chance depois de que marcou o gol, de marcar de novo num outro passe do O lance anterior do gol do Corinthians, não sei se vocês lembram, foi um gol do Cruzeiro que foi anulado por impedimento, mas o Cruzeiro tinha marcado o gol, entre aspas. Aí em seguida, o Corinthians foi lá e eu admito que eu não lembro que eu tava fazendo uma prova na faculdade, essa maldita Que faculdade horror. que marcou prova no dia. Prova de domingo, velho. Prova de domingo. Mas enfim, vamos lá aí, o primeiro tempo. O que mais aconteceu aí? Não, mais nada, o Acho Corinthians que ficou o que tomando aconteceu pressão. no primeiro tempo foi isso. Aí no segundo tempo, o Oswaldo fez a alteração, né? Ele colocou o Giovanni Augusto, tirou o Romero que não encostou na bola no primeiro tempo inteiro. O nosso artilheiro não chegou nem perto Artilheiro do ano. nem mostrou aquela raça, né? Não fez nada. Tava completamente perdido em campo. Saiu, entrou o Giovanni Augusto e entrou o Guilherme Arana no lugar do Camacho e ele deslocou o Wendel pro meio campo, né? E o Corinthians começou o segundo tempo melhor. Teve chances e acabou marcando um belo gol com o Marlone Puskas. Então, né? as duas alterações no intervalo, né? A entrada do Giovanni Augusto e do Arana, né? E aí colocando o Wendel mais pro meio de campo, surtiu efeito. Eu não sei também se foi só uma questão tática ou se o Oswaldo, que ele falou que no intervalo ele falou, não, vou cobrar mais atitude dos jogadores. Eu não sei se realmente essa cobrança dele, se ele mandou todo mundo a merda, o que ele fez. Eu sei que, cara, o fato foi que nos primeiros 10 minutos de jogo, até sair o segundo... Isso, segundo tempo. Até sair o gol do Corinthians, só deu o Corinthians. O Corinthians fez ali umas 4, 5 jogadas muito boas, jogadas bem feitas, com bola de pé, podia ter matado o jogo ali em 10 minutos. Né? Aí fez um golzinho, em seguida chega o Fábio e a gente tomou um empate. Impressionante, cara. Impressionante. Não, ele chegou e ainda falou assim, agora Ele que eu tocou a cheguei, só- campainha, né? Não, E aí- ele sentou e falou assim, não, agora só porque eu cheguei o Cruzeiro vai fazer 3. Daí fez 2. Meteu Eu 2. pressenti, ainda fui aquém na minha previsão, né? Eu previ 3, eles fizeram só 2, enfim, mas... eu falei isso na hora, né? Eu queria muito que a culpa fosse minha, porque eu pedi a demissão amanhã, tava tudo Era mais resolvido. fácil, era tão simples. né? Mas não é culpa minha, infelizmente. O Marlone não tava marcando o Ezequiel e não tava nem na imagem pra marcar o Robinho depois. Não, no segundo e terceiro gol, no segundo gol foi claramente uma falha de marcação do Malone. Ele que tava junto com do o cara do Cruzeiro. Marlone e do Arana, os dois juntos. Não, mas ali. quem tava vendo, o Arana tava, o cara do jogador do Cruzeiro tava atrás do Arana. Quem tava vendo com visão do lance era o ele ficou parado. E eu Ele acho não foi que, junto. Eu acho que parte da culpa também é do Oswaldo, que ele mudou o lado esquerdo ali, tirou o Wendel e tal, e o lado esquerdo ficou confuso. E saíram 2 gols de erros O professor defensivos. Pardal que deu errado, né? Eu não sei se ele não ensaiou isso, ou se os jogadores não prestaram muita atenção no que ele estava falando, sei lá o quê. Mas o fato é que os 2 gols do Cruzeiro depois foram de erros defensivos, foi um atrás do outro, né? O resultado foi que 3 minutos depois que eu cheguei, o Cruzeiro já tinha virado o jogo. Já tinha acabado a partida. Né? E aí, a gente viu isso o segundo turno inteiro. O Corinthians não é um time com força pra virar, pra se recuperar, pra levantar a cabeça, bater no peito e ir pra cima, fazer uma... Mas não muito tem mais, raça, mas, né? mas muito mais do que ter força pra fazer. Tinha. Mas muito mais do que ter força, ele não tem vontade. Não tem vontade. A gente falando aqui, o Cruzeiro, sem brigar por nada, tava correndo muito mais que qualquer jogador do Corinthians. Dando carrinho, dando lutando carrinho, pela bola. O Robinho, que não é nem do Cruzeiro, né? É emprestado, tava lá com muito mais raça do que qualquer jogador do Corinthians. Sim. Qualquer jogador. E o cara acabando com o jogo desde o primeiro minuto. Não chega nenhum jogador junto, não chega ninguém marcando esse cara. Ele tava livre o tempo inteiro. Não é que ele teve esses lances, que ele fugiu da marcação. Não foram lampejos, e né? fez. Ninguém Não, marcava o tempo ele. inteiro ele tava livre. Ele teve outras chances, ele deixou outros caras na cara do gol em outros momentos. E ninguém do Corinthians se movimentou. Sim, sem dúvida. E aí a gente tem no nosso meio campo o Christian, né? Nossa. Cara, no Que primeiro... decepção que foi essa contratação do Corinthians. Nossa, impressionante. Decepção. O cara ganha Quem é esse meio milhão, cara, pra Quem é fazer esse aquilo, cara. Quem é esse jogador, né? Pô, Pra fazer merda, e no pra fazer fim merda, do cobra um jogo- décimo disso. No Me fim dá- do jogo me ele dá foi 50. entrevistado e ele falou, pô, eu queria primeiro pedir desculpas pra torcida corintiana. o que ele mais fez porque foi eu pedir queria- desculpa. Porque eu queria um resultado melhor pro Corinthians, queria que fosse um ano melhor. E aí começou com aquelas desculpas sempre, não, porque saiu muito jogador, etc, blá blá blá. Cara,
guarda as desculpas, Christian, e devolve parte da grana, caramba. Pelo amor, já começa a ajudar o Corinthians no ano que vem devolvendo parte dessa grana. Pelo amor de Deus. E pedindo pra sair, porque ele tem mais um ano de contrato, sei lá, mais 2. Fala assim, ó, eu queria pedir desculpa, mas agora acabou, eu tô rescindindo meu contrato, não dá mais, eu não mereço mais usar esse manto. Vou jogar pela Chapecoense, Não faz isso com a Chape também, que não merece. Muita mancada. Os caras já perderam o time inteiro e vão ficar com o Christian agora, bicho. Não, pelo amor. Porra, daqui a pouco você quer mandar o Romero pra lá também, né? Quem não ajuda não atrapalha, né? E como é que acabou esse jogo então? Foi só isso? Teve mais um negócio legal no fim do jogo ainda pra acabar de coroar, né, cara? Porque no único momento ali que o Corinthians esboçou uma jogadinha um pouquinho melhor, que a bola sobrou na frente do gol. O Léo Jabá, a eterna promessa que não promete, a gente ficou pedindo pra caralho. Que nem entra em campo, né? É a segunda vez que ele entra em campo. E agora o cara quis tentar dominar a bola numa hora, era só encher a rede ali, encher o pé. Ele tá seguindo o que os veteranos fazem o tempo todo. Então, exatamente, os caras estão estragando o moleque lá, meu, brincadeira, né, cara? Era um lance que se ele chutasse, podia sair o gol, claro, mas também tinha bastante jogadores na frente, enfim. Ele dominou e não... E era na perna esquerda a gente dele queria que não que era ele boa. chutasse, eu queria que ele chutasse também, queria que ele fizesse o campeonato tá acabando, 40 segundos do tempo, não dá tempo de escolher a perna, bicho. Sim, tinha que chutar. É nessa hora que o peladeiro tem que aparecer, bicho. Não o jogador bonitinho. Eu acho que nada desse jogo ou do ano do Corinthians dá pra pôr nas costas ou nas pernas do Jabá. Não, tô falando que foi pra coroar o fim do jogo. Você perguntou aí o fim do jogo. Eu falei, foi pra coroar. O que mais dói é que no fim das contas, os resultados da rodada permitiriam que o Corinthians entrasse. Ganhando ele. Se ele ganhasse, se ele mantivesse a vitória, não tivesse tomado aqueles 2 gols no segundo tempo. Puxa, por uma... Não vou dizer infelicidade, mas por falta de força de vontade não foi. Por falta de garra mesmo, de espírito, né? Estando na frente 2 vezes, né, no placar. E chega num ponto que o Caio Ribeiro, que não é um jogador, quando ex-jogador, que não foi conhecido pela raça, tava falando, poxa, esse time do Corinthians não tem raça, não Deixa, quando vibra, o Caio tá briga. pedindo raça é porque a coisa ficou feia, né, cara? Então... Impressionante. O Corinthians chegou nesse nível, né? Tá o Caio Ribeiro pedindo raça. Até o Caio Ribeiro tá pedindo mais raça pro Corinthians. Eu juro por Deus, cara, não me incomoda, cara, ver time que joga mal. Agora me incomoda ver time sem vontade. Isso me incomoda, cara, dói no fígado, cara, né? Pô, só eu sei que é um exemplo bizarro, mas, cara, você pega na última Copa do Mundo, né, por exemplo. Cara, teve aquele jogo Argentina e Irã, não sei se vocês lembram. Bicho, o Irã botou uma puta de uma pressão com um time infinitamente inferior da Argentina. Mas botou uma puta de uma pressão o jogo inteiro, quase que a porra do Irã ganhou da Argentina na Copa. É só ver os jogos da Chapecoense. No fim das contas, aí pintou uma jogadinha, a Argentina ganhou de 1-0 ali. A raça pode mascarar muitas deficiências. Não, né? mas faz o jogo ser pelo menos interessante. Você fala, pô, legal, agora quero ver esse jogo. Não, agora, te dá vontade de torcer, né? Exatamente. Você vê os caras correndo, comendo a grama lá, você fala, pô, esse time é... Eu tô cagando com o Irã, eu quero que o Argentina já se foda. Mas, bicho, mas contra a Argentina a gente torce até pelo Kim Jong-il, né, cara? Então... Não, eu quero deixar claro, a Irmandade Corintiana não tem nada contra iranianos. Não, então, mas iraquianos, se joga contra a Argentina, a gente torce até pelo Kim Jong-il, né? Até pela Coreia do Norte, né? Eu torço pelo futebol. Exatamente. E esse faltou no Corinthians esse ano. É uma brincadeira essa parte, mas eu tô falando, cara, mas tem que ter, cara, tipo, tem que ter tesão jogando. Os caras não estão com vontade de jogar, bicho. E agora fica a pergunta. Última partida do ano, temos que olhar para 2017. Esse time em 2017, vocês veem alguma coisa positiva? O que você acha que vai acontecer com esse elenco, com o técnico, enfim? Eu acho que tinha que reformular, né, o time. Não vai acontecer. Eu acho que vão trocar 1 ou 2 jogadores. Vai entrar o Jô, vai entrar o Luigi. Vai entrar o Jô. Talvez o Wagner, Michael se ele conseguisse volta. resolver lá com a China. É isso, cara. Com sorte a gente dispensa alguns desses caras caros aí, não sei. Acho que o Corinthians tem que começar a ver a base, né? Porque deve ter alguém bom lá pra salvar, pelo menos. Eu não posso... acho que colocar um peso tão grande em cima da base é complicado, né? A base tem que chegar sustentada pelos jogadores mais experientes. O que eu concordo nisso é que talvez o campeonato que pro ano que vem, projetando o time hoje pro ano que vem, o que eu vejo com melhor olhos assim é a Copa São Paulo, que esse o Corinthians sempre representa. Sim, com a molecada lá, sempre jogando bem, brigando e tal. E vejo que pode chegar em outra final, ser campeão, etc. Fazer um bom papel ali na Copa São Paulo. Mas fora isso, eu não vejo o Corinthians, a não ser que mude, a começar a mudar o espírito deles, né, a vontade. Mas mudar muita coisa nesse time pra acontecer alguma coisa positiva. O pessoal tá comentando aqui, ó, que o Manny Nascimento, o Manny ou Manny, não sei como é que ele pronuncia,
com esse time é brigar pra não cair. Né? Mas é verdade. Com esse é verdade, aproveitamento, nosso aproveitamento Do segundo turno foi pra cair. a gente não cairia, sim, mas tava lá, sim, brigando com o Inter ali. Sem dúvida. Né? O Denis Canato manda um fora diretoria. O Renan positivo, só o Guilherme, Rodriguinho e Jô. Gilson Olivares. Olivares mesmo, não é Oliveiras, eu não tô bêbado. Tá falando, não tem time e não tem dinheiro. Estou preocupado. Nós estamos todos. Mas às vezes não tem dinheiro, também não é uma desculpa tão grande assim. O Corinthians rebaixado também não tinha dinheiro. E conseguiu armar um time que foi bem na Série B e depois disputou, ganhou a Copa do Brasil em 2009. A base foi montada ali. Eu concordo com o Caleu, o time precisa de uma reformulação muito maior do que está se projetando aí. Vontade que esse time Só que é difícil, porque tá preso a contratos milionários, tá preso com algumas dificuldades que vai ser complicado. Por exemplo, o Christian tem contrato até o final do ano que vem. Mas só aí já é... Eu acho que aí tinha que chegar a diretoria, pedir pra sentar do lado dele e falar, então, meu amigo, vamos chegar num acordo aí e tal, ver o tanto de tem que pagar pra ele até o final do ano, pagar metade, sei lá, tem que chegar num acordo. Esse cara não pode continuar no elenco, a não ser que ele seja importantíssimo fora de campo, nos bastidores, o que eu não vejo isso também. Não vejo essa liderança. Eu vejo do Danilo, por exemplo, que não tá jogando, tá machucado, enfim, tá se recuperando de uma operação, eu vejo mais isso. Do Christian, nem isso eu tô vendo. Então, paciência, cara. Se deu certo uma vez, a segunda vez foi uma decepção gigantesca. Obrigado. Adeus. E a mesma coisa vai pro Oswaldo. É verdade. Se deu certo uma vez, a segunda vez não deu e a terceira vez tá indo pior ainda. Obrigado. Vamos dar uma chance pra qualquer um. O mercado já deu uma diminuída, né? Já reduziu aí. Sim. Bom, e agora? A gente vai sortear essa camiseta agora, é isso? Eu acho que dá pra sortear já. Eu acho que tá na hora, né? O pessoal, pelo menos online aqui, tá ansioso. Tem uma galera aqui já... O pessoal aguardando esse sorteio. Enquanto o Fábio aqui prepara o aplicativo pra fazer o sorteio, Gibson, por favor, lembra o pessoal que tá assistindo as nossas outras redes sociais. Puta, tem um monte, cara. Eu sei que são 5. Pera aí, vamos com calma. Tem o Facebook. Tem o YouTube. Tem o YouTube. O Instagram. Twitter. E o SoundCloud. Aí. Todos eles aí mandaram corintiano, exceto no Twitter que ele mandaram Timão. E aí, Fábio, esse sorteio aí, como é que tá? Eu tô só fazendo a verificação aqui se a pessoa fez os comentários e tal, mas já temos um nome aqui que eu não vou falar, obviamente, até fazer mas vamos explicar como é que funciona o sorteio aqui. Esse sorteio, cara, é um aplicativo, né? Que a gente loga com a conta da Irmandade Corintiana. E aí ele lê os comentários, lê automaticamente os comentários todos, exatamente, tem que marcar os 3 amigos. Ele automaticamente escaneia, ele pega aqueles nomes todos, e aí cria um sorteio virtual daqueles nomes, como se fosse tipo com a bolinha ali, ou como se fosse um papelzinho, papelzinho. Tudo eletrônico. Só que é tudo aqui. Eletrônico, então não tem nem papelzinho. A gente só tá fazendo a conferência pra ver se ele deu os likes necessários. Os likes estão lá, tô vendo se ela deu curtir no post também. Ela! Opa, ela! Fica uma dica aí, hein? Foi ela! Quem você gostaria de ver no Corinthians no ano que vem? Um jogador possível do Corinthians contratar. Valdívia, do Inter. Isso é um bom nome que você falou, Valdívia do Inter, mas temos outros nomes aí. O próprio Michel Bastos do São Paulo poderia ser um... Você acha, velho? Ele entraria... Você acha que ele joga mais que o Marquinhos, Gabriel? Eu acho que jogaria, porque ele pelo menos ele pode jogar tanto na lateral esquerda como no meio de campo, como jogou no São Paulo, mas no Corinthians eu acho que ele teria mais apoio. Fábio, e aí, como é que tá a auditoria aí? Como é que tá a auditoria aí? Temos um ganhador. Um suspense aqui uma grande. Ganhadora. Uma ganhadora. Olha só, hein? Uma ganhadora. A vencedora foi a grandíssima corintiana de Suzano, Ana Maria Lara. Ana LHP, Ana Maria Lara. Ana Parabéns, Maria. Ana. Ganhou. Aê, corintiana. Ganhou o manto da Irmandade Corintiana. O Edson gritou aqui, falou, ganhou uma mulher. Mais uma vez no nosso sorteio ganhou uma mulher. E a gente tem que falar que tem muitas mulheres que acompanham aqui a Irmandade. A gente acha muito bacana isso, que elas se sintam à vontade comentando aqui conosco, né? Ana Maria Lara, quero ver você desfilando em Suzano com este manto da Irmandade aí. Tem um corintiano feliz nesse final de ano. Pelo menos isso um. aí. Ana Maria, fique atenta na sua caixa de mensagem, entraremos em contato por inbox. Exatamente. Pra
enviar essa camiseta pra sua casa. E o pessoal aqui também comemorando, ó, corintiana falando, Ana Maria Lara, parabéns. O Rony Robson também, Rony parabéns, parabéns, Ana. A Vivi, Luciano Pimenta. Ficou um pouco triste, mas tá dando parabéns. Hugo Ponto ficou falando, cadê eu? Não foi dessa vez, Hugo, mas, cara... Mas continue participando, Hugo. Próxima A gente adora suas participações, Hugo. Bom, acho que é isso. Talvez tenhamos mais um episódio, ou talvez não, a gente ainda vai acertar isso aqui, mas por enquanto é só, a Irmandade fica por aqui. Fica por aqui, e como sempre, vai Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu, Corinthians. Feliz Natal. Se a gente não vier, vai até semana que vem.